Bora, primeira questão. Já deu pra todo mundo acordar. Já frescaram demais. Fizeram muita hora. Cuida. Primeira questão de colocação pronominal. Na sola, se desenhava a curva graciosa da planta sutil. No excerto, observa-se a presença de determinada colocação pronominal. Assinale a alternativa que contém o mesmo tipo de classificação e ocorrência. Bora pro quadro. Vou falar aqui sobre as proibições. Eu acho que são esses aqui os que estão funcionando. As proibições. Eu vou estar com o Instagram, viu? Porque quem não seguiu ainda. Ixi, Maria, que gigante. Quem não seguiu ainda, vai seguir agora. Cristiane. Vai seguir agora que eu posto o quiz lá direto. Posto todas as aulas gratuitas que vão acontecer. Inclusive, semana que vem tem a semana de imersão, viu? Vou já falar melhor. A primeira questão primeiro. Vamos começar. Colocação pronominal. Vou falar 3 proibições que você precisa saber e uma regra importante. Quais são as 3 proibições? 3 coisas que a gente não pode fazer. 3 proibições em colocação pronominal. Quais são? As 3 que você precisa saber. O que é que você não pode? Não era isso, sabia? O que é que você não pode fazer em colocação pronominal? Primeiro, não pode iniciar oração com o quê? Com pronome oblíquo átono. Não pode iniciar a oração com o pronome oblíquo átono. Não sei se você se lembra dos pronomes oblíquos átonos. São aqueles pronomes que a gente utiliza sem preposição como complementos, normalmente dos verbos, como objeto direto ou objeto indireto. O me, o te, o si, o, a, li, referentes à terceira pessoa do singular, nos, vos, se, os, as, lis. Tá tudo em ordem, ó. Como assim em ordem? Isso aqui, ó. Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, nos, primeira pessoa do plural, vos, segunda pessoa do plural, e o se, os, as, lis, referentes à terceira pessoa do plural. Pronto. Isso daqui é o que a gente chama, você já entendeu isso aqui. Vou deixar só os pronomes oblíquos mesmo. Pronome oblíquo átono. Qual é a diferença entre os pronomes oblíquos átonos e os pronomes oblíquos tônicos, que não estão aqui na lousa? É que os átonos são aqueles que a gente utiliza sem preposição. Esses aqui, pronomes oblíquos átonos, a gente utiliza sem preposição. Sem preposição. Diferente dos tônicos. Mim, comigo, ti, contigo. Por exemplo, ela entregou um computador para mim. O pronome mim, a gente utiliza sempre preposicionado. Por isso que ele é tônico. Os átonos não. Os átonos a gente utiliza sem preposição. A gente já coloca junto ao verbo como complementos verbais. Por exemplo. Certo? A gente não pode iniciar a oração. Não pode iniciar a oração com pronome oblíquo átono. Por isso que você não pode falar, ei, me empresta aí um lápis. Não pode. Me empresta. Não pode iniciar a oração com pronome oblíquo átono. Não pode. O correto é empresta-me um lápis. Outra coisa que você não pode fazer. Você não vai poder. Não pode utilizar ênclise, lembra? Ênclise ao futuro. Não pode utilizar ênclise ao futuro. Primeiro, quais são os tipos de colocação pronominal que existem? É a próclise, a ênclise e a mesóclise, né? Próclise é quando a gente coloca o pronome antes do verbo. Não me fale. Ah, não me fale. Pronto, tá aqui, ó. Pronome oblíquo átono me
antes do verbo falar. Pronto. Pronto. Isso é próclise. Ênclise. Empresta-me. Empresta-me. Empresta-me um lápis. Isso daqui é ênclise. É quando a gente utiliza o pronome oblíquo átono depois do verbo. O meio aqui. Isso que é ênclise. Pronome depois do verbo. E mesóclise é quando a gente utiliza o pronome no meio do verbo. Exemplo. Emprestar. Colocar o ti aqui, ó. Emprestar-te-ei. Emprestar-te-ei. Pronto, coloquei o ti aqui no meio do verbo. Ó. Foi nem no começo nem no final. Foi no meio. Pronto. Então, segundo caso de proibição, a gente não pode utilizar ênclise com verbos no futuro. Exemplo, emprestarei-te um lápis. Pode isso? Não, porque é um caso de proibição. A gente não pode utilizar ênclise com verbos no futuro. Seja o futuro do presente, que é aquele futuro normal, emprestarei, estudarei, falarei, beberei, seja o futuro do pretérito, que é o duria, estudaria, falaria, cantaria, cairia, certo? Não podemos utilizar ênclise com verbos no futuro, seja do presente, seja o futuro do pretérito. E o outro caso de proibição importante, que você não pode fazer em colocação pronominal, você não pode utilizar ênclise com verbos no particípio. Verbos no particípio. Lembro? Particípio? Particípio é uma das 3 formas nominais do verbo. A gente tem 3 formas nominais. O infinitivo, que são os verbos terminados em R, cantar, falar, beber, cair. O particípio, que é o que a gente está falando aqui, que são os verbos terminados em A, do ido, falado, cantado, estudado, bebido, caído. E o gerúndio, que é terminado em NDO, cantando, falando, estudando, bebendo, caindo, levantando. Aí, já estou cantando aqui uma música de como é que vai ser a sua aprovação. Brincadeira. Brincadeira. Não pode ter ênclise com verbos no particípio. Exemplo, tenho dedicado-me. Isso aqui pode, ó. Tenho dedicado. O Eric tá assistindo minha aula, viu? Tô escutando, viu, Eric? Tenho dedicado-me. Tá assistindo mesmo, rapaz, aqui do lado. Tá aqui, aí tá assistindo no celular, vibrando. Pode isso daqui? Tenho dedicado-me? Não pode. Não pode. Por quê? Porque dedicado é um verbo que está no particípio. Ele é o verbo principal na locução verbal tenho dedicado. Não pode. A gente não pode utilizar ênclise com o verbo no particípio. Certo? Então, esses 3 casos de proibição você não pode se esquecer. E cadê o paninho de apagar? Pera aí, deixa eu ver aqui. Paninho. Achou, rapaz. Não pode, viu? Não se esqueça desses 3 casos de proibição. A gente não pode iniciar a oração com pronome oblíquo átono, não pode utilizar ênclise no futuro e não pode utilizar ênclise com verbos no particípio. São 3 proibições importantes. E qual é a regra mais importante de colocação pronominal? Qual é a regra mais importante? Uma regrinha que com isso você vai matar tanta questão que você nem imagina. 3 proibições, guarde com carinho as proibições. Guarde com carinho esta regra que eu vou falar agora, certo? Qual é a regra mais importante? Palavra invariável, palavra invariável obriga a utilização de próclise. Palavra invariável obriga próclise. Ah, mas isso daí tá muito abrangente. O que diabo é palavra invariável? Palavra invariável é o PCA-P4. PCA-P4. Pega o bizu. PCA-P4. Que inclusive PCA é o nome do sistemazinho que você vai utilizar quando entrar na polícia. PCA. O que é o PCA? Preposição. O C vai ser conjunção
conjunção subordinativa. O A vai ser de quê? De advérbio. E as letrinhas B aqui, ó, são 4. São 4 tipos de pronomes, certo? Vou colocar só os tipos, mas você já sabe que são pronomes. Quais são os 4 tipos de pronomes que obrigam a utilização da próclise? Os pronomes relativos. Os pronomes demonstrativos. Os pronomes indefinidos e os pronomes interrogativos. Quando você encontrar uma preposição, você tem que utilizar a próclise. É um caso de próclise obrigatória. Quais são as preposições? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante. Eu sei que vocês já estão dançando a música das preposições. Além da preposição, conjunções subordinativas. Quais são as conjunções subordinativas? Ora, são aquelas que têm 6 com a letra C, o FTP. Conjunções causais, consecutivas, concessivas, condicionais, conformativas, comparativas, finais, temporais, proporcionais. Tá aí. Essas são as conjunções subordinativas. As coordenativas estão aqui? Não. Aqui são as subordinativas, certo? Por isso que eu coloquei, senão eu teria deixado conjunção, no geral. Advérbio. Quais são os advérbios? Aqueles de tempo, de modo, de negação. Ó. Ontem, amanhã, sempre, não, sim, com certeza. Pronto. Os advérbios. E os pronomes? Quais são os pronomes relativos? São aqueles que retomam termos anteriores para evitar a repetição, para manter a coesão do meu texto. Exemplo, essa é a menina com quem conversei. Com quem? Com quem? O com é exigido pelo verbo. Quem conversa, conversa com. Mas o quem é um pronome relativo. Pronto. O quem, o que, o cujo, o onde. Todos os pronomes relativos são fatores que obrigam próclise. Além do relativo, os demonstrativos, esse, essa, este, esta, aquele, aquela. Além dos demonstrativos, os indefinidos, alguém, alguma, ninguém. E os interrogativos, que nada mais são do que pronomes indefinidos sendo utilizados para fazer perguntas. Todo pronome interrogativo é um pronome indefinido. A única diferença entre o indefinido e o interrogativo é que aqueles interrogativos necessariamente estarão em perguntas. Pronto. 3 proibições, regrinha. Pronto. Isso daqui já mata mais de 80% da sua prova. Por que aqui eu só coloquei conjunções subordinativas? Porque as conjunções coordenativas admitem tanto próclise como ênclise. Por exemplo, se você encontrar uma conjunção coordenativa, lembra quais são? 5 tipos. 3 com a letrinha A, CE. Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Se você encontrar alguma conjunção coordenativa, você vai poder utilizar tanto a próclise quanto a ênclise, ainda que haja um fator atrativo. Ainda que haja um PCA-P4, se você tiver uma conjunção coordenativa, a conjunção coordenativa é um caso de exceção à regra, porque ela vai admitir tanto a próclise quanto a ênclise. Porque lembra, palavra atrativa não obriga próclise? Mas se você tiver uma conjunção coordenativa do lado, ela vai admitir a utilização da ênclise. É um caso de exceção. E além das conjunções coordenativas, existe outro, os verbos definitivos. São os 2 casos de exceção. Com isso, você já mata quase que tudo de questão de colocação pronominal. Certo? Bora para a primeira, vamos matar a primeira. Assinale a alternativa que contém o mesmo tipo de classificação e ocorrência. Qual é o tipo? Aqui a gente tem uma próclise. E não tem nada que obrigue a próclise, não. Não tem um fator atrativo. Aqui, em colocação pronominal, entenda. O que não é proibido, o que não é proibido é permitido. O que não é proibido é permitido. Pronto. Ele colocou essa próclise aqui porque ele quis. Não tem um fator atrativo, não tem um PCA-P4 aqui. Pronto. Então, ele quer um item em que eu tenha utilizado a próclise sem haver um fator atrativo, simplesmente por escolha da pessoa que escreveu. Certo? Cuida. Item A, se fosse, esse C aqui é pronome. Se fosse um calçado em folha, saído da loja, não teria tanto valor. Aqui, nem pronome oblíquo não tem. Esse C aqui é uma conjunção subordinativa. Não é pronome.
É uma conjunção subordinativa, condicional. Traz uma ideia de condição, condicional. Então, nem pronome oblíquo a gente tem no item A. Item B, agora, porém, que de novo, o tinha, ó. Este O é um pronome oblíquo que, assim como o enunciado, está trazendo um caso de próclise, em que a próclise não é necessariamente obrigatória, porque não tem um fator atrativo. O item B é a nossa resposta, mas vamos ver os outros. Fragrância voluptuosa, que se exala, ó, o quê? Pronome relativo, que retoma fragrância. Está retomando fragrância, é um pronome relativo. Se é pronome relativo, está no PCA P4. Então, é próclise obrigatória. Não é o item C, porque no enunciado a gente tem um caso de próclise que não é obrigatória, que não está sendo necessariamente exigida. A gente poderia também utilizar a ênclise, porque não tem nenhum fator atrativo. Mas no item C tem fator atrativo, então não é a nossa resposta. No item D, nem próclise a gente tem ênclise, ó, o pronome após o verbo. E no item E, o delicado tubo de seda, que, se, ó, o que? Pronome relativo. Então é fator atrativo, então é próclise obrigatória. Item C e item E não podem ser porque são casos de próclise obrigatória. O item D é um caso de ênclise, não tem nada a ver. E o item A nem tem pronome oblíquo átono. Pronto. Item B de bola, bora para a próxima. Assinale a alternativa que contém período. Eu tô vendo, viu? Aqui as mensagens, se tiverem perguntas, viu? Se tiverem perguntas, cuida na fuga. Assinale a alternativa que contém período com construção semelhante e mesma classificação da oração destacada. A oração destacada eu vou destacar agora. Era um mistério, mas agora eu desvendei. Culpa do estagiário, sempre será o estagiário. Na sola se desenhava a curva graciosa da planta sutil, que só nas extremidades beijava o chão. Vamos relembrar aqui as orações subordinadas. O terror de todos e todas. Vamos lá. Orações subordinadas. Quais são os tipos de orações subordinadas que existem? Só pra gente relembrar. Calma teu coração, não quero ninguém chorando. Por favor. A gente tem as orações. Orações subordinadas. São 3 tipos subordinadas. São 3 tipos, certo? São 3 tipos? São 3 tipos. Orações subordinadas substantivas. A gente tem as orações subordinadas adverbiais. E a gente tem as orações subordinadas adjetivas. Pronto. São 3 tipos de orações subordinadas. As orações subordinadas substantivas são quantos tipos? São 6 tipos. A gente tem as orações subordinadas substantivas subjetivas, oração subordinada subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, apositiva e predicativa. Por que são 6 tipos? São as 6 funções que normalmente o substantivo exerce como núcleo. Normalmente, quem é o núcleo do sujeito não é um substantivo? É. A gente fala que o sujeito é uma função substantiva, porque normalmente um substantivo será núcleo do sujeito. Da mesma forma, objeto direto. Da mesma forma, objeto indireto. Complemento nominal, aposto. O único caso, assim, exceção é o predicativo, porque normalmente quem exerce a função de predicativo, tanto do sujeito quanto do objeto, é um adjetivo. Mas aí ele veio para ficar aqui na substantiva também. Mas entenda assim, por que são 6 casos de orações subordinadas substantivas? Porque são 6 funções que o substantivo normalmente exerce como núcleo, certo? Vou botar aqui um caso, só para você relembrar. Que é a música do Gustavo Mioto, que eu tô com essa música na cabeça toda hora. Não sei que arrumação é essa. Espero que você... Eu quero que você leia cantando aí. Espero que você seja feliz com ou sem mim. Ó. Quem espera, espera alguma coisa, né? O verbo esperar é um verbo transitivo direto, porque quem espera, espera alguma coisa. A partir deste que aqui, a gente tem o que a gente chama de oração subordinada, substantiva
objetiva direta. Oh, meu Deus, que nome gigantesco. É uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Por quê? Porque isso tudo aqui é um objeto direto que tem dentro dele verbo. É um objeto direto oracional. Porque tudo isso é complemento do verbo esperar. Porque quem espera, espera alguma coisa. Pronto. Lembrando, as orações subordinadas substantivas são aquelas que normalmente a gente pode substituir por isso, né? Espero isso. Lembrou? E outra coisa, as orações subordinadas substantivas são aquelas que iniciam com conjunção integrante. Ou o que ou o se. Que, se. São as conjunções integrantes que iniciam orações subordinadas substantivas. Para lembrar? Pronto. As orações subordinadas adverbiais são aquelas que indicam, que indicam. Rapaz, eu estou misturando os pincéis que acabaram com os que estão cheios. São quantos tipos de orações subordinadas adverbiais? São 9 tipos. É o C6FTP. C6FTP. E as orações adverbiais vão indicar o quê? Vão indicar circunstâncias. Circunstâncias. São 6 com a letra C, ó, é o C6, pega o bizu. C6, F, T, P. Bora. Vamos relembrar. A gente tem a concessiva, oração subordinada adverbial, concessiva. Oração subordinada adverbial, condicional. Oração subordinada adverbial, conformativa. Oração subordinada adverbial, comparativa. Oração subordinada adverbial, causal. Consecutiva. Pronto. As 6 com a letrinha C. Além dessas, vai colocar aí, FTP, final temporal proporcional. Final temporal proporcional. Pronto. As concessivas são aquelas do embora, ó. Embora estivesse cansado, foi à praia. Pronto. Orações subordinadas adverbiais são aquelas que normalmente indicam circunstâncias, assim como os advérbios. Show de bola? Pronto. As adjetivas, que é o conteúdo da sua questão, são as mais simples, as adjetivas. Vamos lá. As adjetivas são aquelas que começam com o quê? Com pronome relativo. Muitas vezes, o pronome relativo utilizado é o quê? Ó, eu quero que você perceba a diferença de sentido entre a frase 1, que eu vou colocar aqui para vocês. A diferença de sentido entre a primeira frase e a segunda. A primeira, ó. O professor que vi hoje na praia é legal. Que fofo, né? É só fofura hoje. Aí a segunda, o professor, vírgula, que vi hoje na praia, vírgula, é legal. Pronto, qual é a diferença de sentido entre a primeira e a segunda? A primeira está sem vírgula alguma. Qual é o sentido? O professor que vi hoje na praia é legal. É legal. Legal não. Não gostei, Yasmei. O professor que vi hoje na praia não é qualquer professor. É o professor que eu vi hoje na praia. É um professor específico. Aqui sem vírgula você consegue entender que é aquele professor. É o professor que eu vi hoje na praia. Pronto. Aqui o sentido é um sentido restrito. Não é qualquer professor, é um professor específico. Aqui o sentido é um sentido mais restrito, né? É um sentido mais restrito. Agora, na segunda, não, é diferente, ó. O professor, vírgula, que vi hoje na praia, isso daqui é apenas uma explicação, ó. Eu não tô falando de um professor específico, eu tô falando do professor. Falando do professor aí. Mas eu tô afirmando, tô explicando
que eu ouvi hoje na praia. Diferença. Primeira, a primeira restringe, não é qualquer professor, é um professor específico. Na segunda, eu não tenho o objetivo de restringir o professor, eu tenho o objetivo de explicar que eu ouvi hoje na praia. Essa é a diferença. Aqui é um sentido mais restrito. Aqui é um sentido explicativo. Meu objetivo é explicar que eu vi o professor hoje na praia. Pronto. Essa é a diferença entre os dois tipos de orações subordinadas adjetivas. A gente tem as orações subordinadas adjetivas restritivas e as orações subordinadas adjetivas explicativas. Normalmente, só a questão da vírgula já mata. Quase sempre a questão da vírgula já te ajuda e já te dá a resposta. Ah, é explicativa, está entre vírgulas. Não tem, é restritiva. Isso já te ajuda. Quase sempre. Certo? Não vou dizer sempre não, porque no português não existe nada assim 100%, né? Vocês sabem como é. Mas quase sempre isso ajuda. Pronto. Na sola se desenhava a curva graciosa da planta sutil. Aí eu estou explicando, vírgula, que só nas extremidades beijava o chão. Pronto. Quando a minha oração subordinada adjetiva está no final, ela não vai vir entre vírgulas, porque não tem sentido eu colocar uma vírgula no começo e uma vírgula no final, se já vai terminar o meu período. Certo? Quando a gente está no final, a gente coloca uma vírgula só antes, porque vai terminar com ponto final. É o que está acontecendo aqui. Coloquei uma vírgula e coloquei um ponto final. Mas ela está vindo separada por vírgulas. Ó, o objetivo é explicar, ó, a curva graciosa da planta sutil. Aí eu estou explicando, ó, que só nas extremidades beijava o chão. Vamos lá classificar. É uma oração subordinada, substantiva, adjetiva, explicativa. Certo? A oração subordinada adjetiva vai se referir a um substantivo, vai iniciar com o pronome relativo, e a restritiva normalmente vai vir sem vírgula, e a explicativa normalmente vai vir com vírgulas. Pronto, agora a gente vai ter que achar nos itens qual é, aqui tem a mesma classificação da nossa oração subordinada adjetiva explicativa. Vamos lá, item A. Como admitir que um príncipe da moda não aproveitasse a aventura do carro? Como admitir? Primeiro, que um príncipe da moda. Quem admite, admite alguma coisa, né? Verbo transitivo direto. Que um príncipe da moda é oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, porque é o objeto direto de admitir. Isso daqui não é a mesma classificação. Este que aqui, inclusive, vamos lembrar, é uma conjunção integrante, porque está iniciando a oração subordinada substantiva. Item B. Eram, sobretudo, os debuxos suaves, as ondulações voluptuosas, que tinham deixado na película, a pelica, Maria tá mais nem sabendo ler, os contornos do pezinho desconhecido. Pronto. Vamos lá. Eram, sobretudo, os debuxos suaves, as ondulações voluptuosas, que tinham, este que é o quê? É pronome relativo. Que está retomando o quê? Os debuxos e as ondulações, que tinham deixado na película. É exatamente isso. Mas entenda. Vamos aqui comigo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Churururu, pronto. O erro aqui é justamente que aqui o objetivo dele não é explicar, é restringir. É tanto que ele não está vindo separado por vírgula. Eram, sobretudo, os debuxos suaves, as ondulações voluptuosas, que tinham deixado na película. Pronto. Ele está falando de debuxos suaves e ondulações voluptuosas específicas. É tanto que não tem vírgula. Aqui, a diferença é que realmente é restritiva. A classificação está correta, mas não é o mesmo tipo da do enunciado, porque a gente está procurando uma explicativa, certo? C de casa. Mas aconchega-se mais ao solo. Primeiro, a gente não precisa nem se estressar, porque aqui já está na restritiva. A gente não quer restritiva, então a gente já passa para a próxima para não perder tempo. Sondou o interior da concha, que servira de regaço ao feiticeiro pezinho. Pronto. Isso daqui é a nossa resposta. Oração subordinada adjetiva que está iniciando com o quê? Pronome relativo, que retoma o quê? Interior da concha. E retoma concha, que é um substantivo. Pronto. E está vindo separado por vírgula, porque o objetivo é explicar. Explicar o quê? Que a concha servira de regaço ao feiticeiro pezinho. Não está restringindo o sentido de concha, está explicando. Isso daqui tem a mesma classificação. Oração subordinada substantiva, adjetiva, explicativa. É a nossa resposta. Pronto. O item E só não é resposta, por quê? Que o fez estremecer tem sentido restritivo.
e não explicativo. Certo? É tanto que está sem nenhuma pontuação aqui, ó, está sem vírgula. Nossa resposta é o item D. D de dado, D de dado. Olha aí, Ronaldo Tavares cantando aí, né? Tá apaixonado. Não sofra não, rapaz. Quando você passar, vou nem falar. Terceira questão, terceira questão. Vamos lá, terceira questão. Questãozinha da GMF, viu? No período acima, há 4 termos sublinhados. Ei, estagiário, cadê os termos sublinhados? Ah, tô brincando, tá acostando o estagiário? Não, o estagiário é meu brother. Cuida na fuga. Eu sei quais são os termos sublinhados. Plantas de civilização. Luiz Morse Cabral, da Universidade... Sublinha aí comigo, meu brother. Da Universidade Federal Fluminense. E, por último, Amazonas. O que é que a minha questão quer? O que a minha questão quer? Minha questão quer um termo que tenha uma função sintática diferente. O que a gente tem aí, ó, no livro Plantas e Civilização? Perceba comigo, certo? Perceba comigo. Plantas e Civilização é o nome do livro. Próximo. Luiz Morse Cabral é o nome do biólogo. Próximo. Da Universidade Federal Fluminense é o nome do professor. Percebeu aí? No primeiro caso, Plantas e Civilização é o nome do livro. Beleza, tá nomeando. Embaixo, Luiz Morse Cabral é o nome do biólogo. Beleza, tá nomeando. E lá no último, Amazonas é o nome do rio. Nesses 3 casos, o meu termo está nomeando o termo antecedente. Isso daí é o que a gente chama de aposto especificativo. Lembra do aposto? O aposto é aquela função sintática que tem o objetivo de esclarecer, de explicar algum termo. Por exemplo. Aqui. Exemplo. Exemplo de aposto explicativo. Exemplo comigo, para ficar mais fácil. Cris, prof. do curso Eric Lima, vírgula, chegou. Pronto. Isso daqui que está entre vírgulas, ó, isso daqui que está entre vírgulas é aposto de Cris, porque está explicando o termo Cris. Pronto. O aposto, ele faz isso. Existem os tipos de aposto, né? Existe o aposto explicativo, existe o aposto resumitivo, recapitulativo, por exemplo, ansiedade, angústia e dor, vírgula. Tudo isso são sintomas de um concurseiro profissional. Pronto, tudo está retomando tudo que eu falei anteriormente. É o aposto resumitivo, recapitulativo. Além disso, a gente tem o enumerativo. Já estudei tudo, 2 pontos. Português, matemática, direito administrativo e direito constitucional. Por que é enumerativo? Porque eu estou destrinchando o tudo. Tudo o quê? Aí eu falei as matérias. Pronto, isso é enumerar. Existem os subtipos de aposto, mas na questão a gente tem o aposto especificativo, que é aquele que tem um objetivo único de nomear. Quando eu falo assim, o professor João Lucas, estou inventando o nome aí. O professor João Lucas é o melhor que nós temos. O professor João Lucas. João Lucas é o nome de professor, então é aposto especificativo. Outro exemplo, o bairro José Walter é cheio de boi, de animais, bois, né? É cheio de boi. O bairro José Walter. José Walter é o nome do bairro, tá nomeando o bairro, aposto especificativo. Da mesma forma, Plantas e Civilização é o nome do livro, Luiz Morse Cabral é o nome do biólogo e Amazonas é o nome do rio. O único que está diferente é o professor da Universidade Federal Fluminense. O que a gente tem aí? A gente tem o que a gente chama de adjuntagem nominal. Não sei se você lembra. Vou relembrar. Se você não se lembra, isso daqui, ó, vou colocar aqui. Aposto. Eu coloquei o aposto explicativo para vocês, porque ele é o que mais cai em prova, para você relembrar, certo? Mas aí na prova, aí na questão, a gente tem um aposto especificativo, que eu já falei, aquele que nomeia. Agora vamos lembrar da adjuntagem nominal? Vamos? Vamos lembrar?
O adjunto adnominal é um dos termos que a gente chama acessórios da oração. Adjunto adnominal é um termo acessório da oração. Vamos lá. Qual é o objetivo do adjunto adnominal? Caracterizar o substantivo. Ele se refere ao substantivo, caracteriza, especifica. Ele pode trazer várias ideias sobre o meu substantivo. Quem é que pode ser adjunto adnominal? Panal. Panal pode ser adjunto adnominal. Quem é o panal? P de quê? P de pronome. Pronome pode ser? Pode. A de quê? A de artigo. Artigo pode ser? Pode. O N de quê? De numeral. Ora, pode sim. O A de adjetivo. E o L de locução adjetiva. Exemplo aqui, ó. Os meus dois, os meus dois grandes amigos, os meus dois grandes amigos chegaram. Os meus dois grandes amigos chegaram. Pronto. Vamos lá. Vamos separar o sujeito do predicado. Quem foi que chegou? Os meus dois grandes amigos. Show. Isso aqui é o sujeito, o que sobra é o predicado. Cadê o núcleo do sujeito? Qual é a parte mais importante do meu sujeito? Vamos procurar. É o substantivo, né? Normalmente, quem é núcleo do sujeito? Um substantivo. E quando não é o substantivo, é uma classe que está funcionando como substantivo. Exemplo, um pronome, que é um pronome substantivo. Outro exemplo, um numeral, que é um numeral substantivo. Normalmente, se o substantivo não é núcleo, tem uma classe que vai ter papel substantivo. Porque se o substantivo não está lá, existe uma classe gramatical que vai fazer o papel do substantivo, de tão importante que ele é. Pronto. Amigos é o que a gente chama de núcleo do sujeito. Ele é núcleo, por quê? Porque todo o resto se refere a ele. Ó. Os, está se referindo a amigos. Meus, está se referindo a amigos. Dois, está se referindo a amigos. E grandes, está se referindo a amigos. É tanto que todos os termos que estão vindo antes de amigos estão concordando em gênero e em número com amigos, porque ele é o núcleo. Ele está no masculino plural, todos os outros vão para o masculino e plural para concordar com ele. Pronto. Os é o quê? É artigo, ó. Artigo que concorda com o substantivo. Adjunto adnominal. Meus é um pronome possessivo, né? Na morfologia, pronto. Tá se relacionando com o substantivo. Tá aqui, ó. Adjunto adnominal. Dois, numeral, que tá se relacionando com o substantivo. Cadê? Adjunto adnominal. E grandes. Grandes é adjetivo, que tá se referindo a amigos também. Pronto. 4 exemplos de adjuntos adnominais para vocês. Eu poderia colocar ali, além de os meus dois grandes amigos, poderia colocar os meus dois grandes amigos de Pernambuco. De Pernambuco seria uma locução adjetiva. Pronto, eu colocaria em apenas uma oração todos os exemplos de adjuntos adnominais que a gente pode ter. Panal. Pronome, artigo, numeral, adjetivo, locução adjetiva. O objetivo do adjunto adnominal é caracterizar. Eles se referem a um substantivo e concordam com ele em gênero e em número. Show? Panal. Por isso que na nossa questão, o item, o único que está diferente, é o professor da Universidade Federal Fluminense, que é o 3. Ó. Ele não está nomeando o professor. Ele está caracterizando, certo? É isso mesmo, né? O 1 é planta de civilização, 2 é biólogo e 3, pronto. O único que está diferente é o 3, porque é um adjunto adnominal. Vamos lá. 1 e o 2. Aposto especificativo. O 4 também. Aposto especificativo. Especificativo. E o 3 é o adjunto adnominal, que está apenas caracterizando o substantivo professor e não nomeando. Se fosse o professor João Lucas, aí pronto. Aí a gente teria apenas aposto especificativo, certo? Bora para a próxima. Next, cuida. A maioria de nós já teve esta experiência, Fazer uma trilha e no caminho encontrar um mamífero, um réptil, uma ave inesperada. O pronome sublinhado, esta, desempenha qual papel? Vamos lá. Isso daí é o que a gente chama de coesão referencial. Já vou fechar o quadro, é isso mesmo. Rapaz. Cada dia eu fecho esse quadro mais rápido. Aí, a gente tem o que a gente chama de quê?
de coesão, referencial. A gente tem a referenciação, que a gente chama de endofórica. A gente tem a endofórica. O que é endofórica? Endo de dentro. E a gente tem a exofórica. Exo de fora. Como assim? Dentro e fora. O que é isso, meu Deus? É uma música. Endofórica. Endo dentro. Exo fora. Endo. Dentro de quê? Dentro do texto. E exofórica é fora. Fora de quê? Fora do texto. Então, está dentro de um contexto e não dentro do texto. Quais são os tipos de coesão endofórica? A gente tem anáfora e a gente tem a catáfora. A anáfora é quando eu retomo algo que eu já disse. Você tá dando pra ler aí, Ravel? Você é inteligente. Ponto. Isso é bom. Você é inteligente. Ponto. Isso é bom. Perceba, isso é um pronome demonstrativo que está retomando toda esta oração. Está retomando você é inteligente. A anáfora faz justamente isso. Ela retoma um termo ou retoma uma oração, uma expressão. O objetivo dela é retomar algo que já foi dito, já foi mencionado. A catáfora tem por objetivo antecipar, certo? A anáfora, vou botar aqui em cima. A anáfora retoma. E a catáfora antecipa. Catáfora antecipa. Saiba disto. 2 pontos. Você é inteligente. Saiba disto, você é inteligente. Pronto, aqui é o contrário. Disto está se referindo a algo que será dito. Disto se refere a você é inteligente, que é algo que ainda será mencionado. Pronto. Anáfora retoma, catáfora antecipa. E exofórica, referenciação exofórica, que a gente também chama de deítica ou de deixis. O que é isso? É quando o meu referente está dentro de um contexto. Por exemplo, quando eu falo assim, ó, ei, tu foi ontem lá? Ontem, quando? Para eu saber que ontem é este, eu preciso de um contexto específico. É ontem em relação a que dia? É ontem dia 20? É ontem dia 19? É ontem segunda-feira? É ontem quando? Preciso de um contexto para eu saber que ontem é este. E lá, preciso de um contexto para eu saber onde é este lá. E aqui você encontra os 2 casos de deixis que normalmente caem em prova. Em relação a tempo, o ontem, ó. E em relação a lugar, o lá. Pronto. Ambos precisam de um contexto para serem compreendidos, não estão no meu texto, não estão definidos no texto. E na quarta questão, o que a gente tem? Esta. A maioria de nós já teve esta experiência. Qual? Tá aqui, ó. Vai ser mencionada depois. Qual é o nome daquele tipo de coesão referencial que tem por objetivo? Antecipar. Qual é? Que antecipa. Que se refere a algo que será mencionado posteriormente. Ora, é a catáfora. O C e o D você já poderia eliminar porque são sinônimos, são a mesma coisa. Coesão exofórica e deixis é a mesma coisa. Então, você já poderia eliminar. Você ficaria entre catáfora e anáfora. Mas anáfora você já sabe que retoma. E catáfora você sabe que antecipa. E aí, a gente está antecipando, né? Esta está se referindo a algo que será posteriormente dito. Certo? Show? Vixe Maria. E foi, Janaína. Tava anafórico. Ai, viu? Eu já vou perguntar para ele que história é essa. Vamos para a quinta questão. Assinale afirmativo em que a colocação pronominal está incorreta. Vamos relembrar? PCA, P4, né? Vamos relembrar? 3 proibições. Quais são as proibições? Vamos relembrar aqui comigo. Bora relembrar comigo. O que é que eu não posso em colocação pronominal? Não posso iniciar oração,
com pronome oblíquo átono. Quais são os pronomes oblíquos átonos? São aqueles pronomes pequenininhos que a gente utiliza como complemento do verbo, objeto direto, objeto indireto, lembra? Meter, co, ali, nos, vos, os, as, lis. Pronto. São os pronomes oblíquos átonos que a gente utiliza sem preposição, por isso que são átonos. Se a gente utilizasse com preposição, seriam tônicos. Pronto. O que a gente não pode em colocação pronominal? Iniciar oração com pronome oblíquo átono, utilizar ênclise com verbos no futuro, não posso falar emprestarei-te meu computador, não. E a gente também não pode utilizar ênclise com verbos no particípio, lembra? Terminados em ado, ido. Pronto. E qual é a regra? Que palavras invariáveis são palavras atrativas que obrigam a próclise. Palavra invariável é palavra que obriga próclise. Quais são as palavras invariáveis? PCA, P4. Preposição. Conjunção subordinativa. Lembra conjunções subordinativas? C6, FTP. 6 com a letra C, FTP. Pronto. Além da conjunção subordinativa, o A, de advérbio. E o P4 são 4 tipos de pronomes. Pronomes demonstrativos, relativos, indefinidos, interrogativos. Pronto. Agora a gente está preparado para resolver nossa questão. Item A. Nunca falaram-me sobre a importância da educação na primeira infância. Ele quer a incorreta. Oh, meu Deus, besteira. Item A. Por quê? Porque nunca é um advérbio. Advérbio obriga próclise. O correto aqui é nunca me falaram. Tá errado, já é o item A. Mas vamos para as próximas. Quem te falou? Quem é o quê? É um pronome interrogativo. Se tem pronome interrogativo, PCA, P4. Próclise. Tá correto. C. Em é o quê? Preposição, ó. Em, se tratando. Pronto. Tá correto, porque preposição obriga próclise. O se antes do verbo. Correto. Ajudar-te-ei no que for preciso. Que coisa linda, que coisa fofa. Por que eu utilizei mesóclise no ajudar-te-ei? Perceba, se eu não colocasse este pronome no meio do verbo, ou eu falaria assim, ó, te ajudarei, com próclise, ou ajudarei-te. Se você notar comigo, junto comigo, são dois casos são dois casos de proibição. Por que são dois casos de proibição? Porque a gente não pode iniciar a oração com pronome oblíquo átono e a gente não pode utilizar pronome com verbos no futuro. Se eu não posso utilizar nem a próclise nem a ênclise, o jeito é recorrer à mesóclise, que foi o que aconteceu aí. Não podia utilizar a próclise porque não posso iniciar a oração com pronome oblíquo átono e não posso utilizar a ênclise porque eu não posso utilizar o pronome com verbos no futuro. Ajudarei-te? Não, tá errado, porque o verbo ajudar está no futuro do presente. Então, item D está correto porque a gente utilizou mesóclise. E o item E, ou não, advérbio que obrigou a próclise, correto, perfeito. É o item A, porque o nunca é uma palavra atrativa, é um advérbio de negação que obriga a utilização da próclise. Certo? Show? Vamos para a próxima. Assinale a afirmativa incorreta quanto à regência verbal. O que é regência verbal? Regência verbal nada mais é do que o estudo do verbo. Você estudar o verbo, aqueles transitivos indiretos, estudar a preposição exigida por eles e pronto. Exemplo, vou colocar aqui 2 exemplos dos verbos, de alguns verbos mais importantes para a regência verbal. Eu nem sei se estão aí na questão. Deixa eu ver, necessita, informou, cabe. Então não, mas eu vou colocar aqui uns que são mais difíceis do que esses que estão na questão aí. Lembrar. Esquecer. Falar aqui do assistir. E vou falar também, deixa eu ver, vou escolher visar. Para você entender o que é regência verbal. Regência verbal é a relação entre o verbo e o complemento dele. E você entender qual é a preposição exigida pelo verbo e utilizar a preposição adequada. Vamos aqui para o lembrar e esquecer. O que é que você precisa entender sobre o lembrar e o esquecer? Que eles podem ser utilizados como verbos pronominais. Como assim? Eu me lembro. Eu me lembro do resultado. 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 Eu lembro. Eu lembro o resultado.
Poderia perguntar, qual é a oração que está correta? Qual é a oração que está correta? As duas estão corretas. Na primeira, o que é que eu fiz? Eu utilizei o verbo lembrar como verbo pronominal. O que é que significa dizer que um verbo é pronominal? É um verbo que sempre é conjugado com um pronome oblíquo átono. Tá aqui, ó. O me sempre vai estar junto do verbo lembrar. Eu me lembro, tu te lembras, ele se lembra, nós nos lembramos, vós vos lembrais, eles se lembram. São aqueles verbos que a gente conjuga junto com o pronome oblíquo átono. Sempre que eu tiver o verbo lembrar, quando ele tiver pronominal, vai vir um pronome junto dele. Pronto. Mas quando a gente utiliza o verbo lembrar como verbo pronominal, ele será verbo transitivo indireto, que deverá vir obrigatoriamente junto da preposição de. Aqui, ó. O do, você lembra? É a preposição de, mas ó, é um caso de contração. Mas tá aqui a preposição. Lembre-se, o verbo lembrar, isso serve tanto para o lembrar quanto para o esquecer. O verbo lembrar, quando vier pronominal, ele virá preposicionado, porque ele será verbo transitivo indireto. Agora, se eu utilizo o verbo lembrar sem ser pronominal, eu não utilizo nem o pronome, nem a preposição. É como se fosse uma espécie de paralelismo. Se eu utilizo o pronome, eu devo utilizar a preposição. Se eu não utilizo o pronome, eu não utilizo a preposição. Porque o verbo lembrar aqui é o que a gente chama de verbo transitivo direto. Ele exige um complemento não preposicionado. Por isso que quando a gente fala assim, ó, tá errado. Eu me lembro o resultado. Eu me lembro o resultado. Tá errado por quê? O que tá errado? Porque eu utilizei o me e não utilizei a preposição. Lembre-se, o verbo lembrar e o verbo esquecer, como verbos pronominais, serão transitivos indiretos e exigirão a preposição de. Não posso. Se eu utilizar o pronome, tenho que utilizar a preposição. E outra coisa, outra estrutura errada. Eu lembro de você. Eu lembro de você. Não. Não é eu lembro de você. Se eu utilizar a preposição, eu preciso utilizar o pronome também. Eu me lembro de você. Certo? Então, não se esqueçam desses detalhes sobre o verbo lembrar e esquecer, porque são muito recorrentes em prova. E sobre o verbo assistir. O verbo assistir pode ter 3 sentidos. Pode ter até mais, mas que cai em prova são 3. Quais são os sentidos do verbo assistir que cai em prova? O verbo assistir no sentido de ver presencial. Ver presenciar. Assistir ao filme. Ver presenciar. Assistir ao filme da Barbie. Ao filme da Barbie, viu? Não vai ficar falando aí sem a preposição, não. Assistir ao filme da Barbie. Ao filme da Barbie. Porque o verbo assistir, no sentido de ver presenciar, é verbo transitivo indireto e rege a preposiçãozinha a. Tá aqui, ó. Ao. A preposição mais o artigo definido masculino que concorda com o substantivo filme. Show. Além de ver presenciar, existe o assistir no sentido de dar assistência. Dar assistência. No sentido de dar assistência, de prestar assistência, ele normalmente é verbo transitivo direto. Por que eu falo normalmente? Porque tem uma banca ou outra que gosta de complicar. E gosta de admitir dar assistência como sendo verbo transitivo indireto também. Mas a maioria das bancas considera assistir no sentido de dar assistência como verbo transitivo direto. Inclusive a IDECAN. Exemplo, o médico assistiu o paciente. O médico assistiu o paciente. Existem bancas que admitem ao paciente, mas o mais utilizado é sem preposição como verbo transitivo direto. Só com o artigo mesmo, sem preposição. E por último, existe o verbo assistir no sentido de morar. Existe. Como assim? Eu assisto em Fortaleza. Eu moro em Fortaleza. Assisto em Fortaleza. Eu moro em Fortaleza. Ah, então aqui o verbo é transitivo indireto? Não. O verbo assistir aqui é verbo intransitivo. Por quê? Porque em Fortaleza é adjunto adverbial de lugar. O verbo assistir no sentido de morar é verbo intransitivo. Porque em Fortaleza é adjunto adverbial de lugar. Certo?
Show. Tá? Entendemos o lembrar e esquecer, entendemos assistir, né? Tá até um check. E agora vamos ao verbo visar. O verbo visar, no sentido de quê? De almejar. De ter como objetivo, de ter como meta. Eu viso ao cargo de policial penal do estado do Ceará. Eu viso ao cargo. Não é viso o cargo, é viso ao cargo, porque o verbo visar, no sentido de almejar, de ter como meta, de ter como objetivo, é um verbo transitivo indireto, que pede a preposiçãozinha a, certo? Quem visa, visa a. Pronto. Mas tem também o sentido de mirar, ó. Eu visei o alvo. Tô brincando lá daquele negócio lá de arco e flecha. Visei. Não é visei ao alvo aqui, é visei o alvo, que aqui está no sentido de mirar. Pronto. O estudo dos verbos e dos seus complementos, da preposição que o verbo exige, é regência verbal. Isso daqui é regência verbal, é você entender como é que o verbo funciona, qual é a preposição que ele exige e utilizar a preposição adequada àquele verbo. Porque você vai ver, quando a gente muda a preposição, ou então quando a gente tira, pode mudar até o sentido do verbo, que é o que normalmente as bancas gostam de cobrar, verbos desse tipo. O aspirar, quando é no sentido de aspirar, ter como objetivo, de almejar, é aspirar a. É verbo transitivo indireto que rege a preposição a. Agora, aspirar no sentido de cheirar, de inalar, é verbo transitivo direto. Aspiro o cheiro de aprovação. Pronto, é transitivo direto, porque já mudou o sentido, já mudou a transitividade, consequentemente a regência. Isso daí é a regência verbal. Mas essa questão aí tá mole. Tá mole. Eu só aumentei justamente porque eu vi que essa questão aí tava muito de boa. Vamos aqui comigo. Ter acesso. Quem tem acesso a preposiçãozinha. E educação é um substantivo que admite o artigo a. Se eu tenho uma preposição mais um artigo, a gente junta e forma o que a gente chama de crase. Show? Pronto. Tem acesso a. Tá correto. Assiste. Ainda tem o assistir no sentido de caber, ó. Isso daqui, ó, esse direito assiste a você. Ou seja, este direito cabe a você. É mais um sentido, mais um exemplo de regência do verbo assistir. E aí, realmente, ele rege a preposição a. Tá correto o item A. Mais um sentido do verbo assistir, que assiste a todas as crianças. Correto. A preposição exigido pelo assistir. Correto. Item A. B de bola. A autoridade informou, ó. Quem informa? Informa alguém. Informou aos pais. O verbo informar aqui está como verbo transitivo, direto e indireto. Deixa eu ver aqui, que a galera tá perguntando, ó. Deixa eu ver aqui. Eu nem tinha visto, ó, rapaz. Deixa eu ver aqui. Gostei da Ana Flávia, que a vontade de correr é grande, mas a necessidade de ficar maior. Nesse caso, ao. O ó não é um artigo, prof? O ó de onde? Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar. O ó. Onde é? Só me explica onde é, por favor. No caso da frase, eu lembro o resultado. Eu lembro o resultado. Eu lembro o resultado, eu lembro o resultado. Me diz aí onde é exatamente. Viu? Me diz aí onde é exatamente. Que aí eu te respondo. Eu vou já ver de novo, certo? Vamos lá, item B. Aqui ele está sendo trazido, o verbo informar, como verbo transitivo direto e indireto, porque ele tem dois complementos. Quem informa, informar algo, informa o quê? A importância da educação na primeira infância. Tudo isso é o objeto direto. Informou isso a quem? Aos pais, que é o objeto indireto. Pronto, está correto. Preposição a vindo no objeto indireto e sem preposição no objeto direto. Correto. Verbo transitivo direto e indireto, sem problemas. Item C. O exemplo que está na lousa. Exatamente. No exemplo que está na lousa, o O é apenas artigo. O O aqui, né? Ó. Esse Ozinho aqui, este O é apenas artigo, certo? É o artigo que concorda com o resultado, que é o meu substantivo. Show? Isso mesmo. C de casa. As crianças necessitam da educação. Ó. Quem necessita, necessita de. Tá correto. D de dado. A educação infantil implica um verbo que a galera costuma errar, porque o verbo implicar, no sentido de acarretar, no sentido de ocasionar,
é um verbo transitivo direto. É verbo transitivo direto. A galera gosta de achar que é implicar em, né? Não é implicar em. Quando eu falo assim, ó, foi muito irresponsável e sua irresponsabilidade implicou multas no final do mês. Foi muito irresponsável e sua irresponsabilidade implicou multas no final do mês. Não é implicou em multas. Pode ter o verbo implicar com preposição em? Pode. Mas só se for o implicar no sentido de envolver-se. Como assim? Por exemplo, os políticos implicaram-se em, sei lá, em problemas aí de corrupção. Pronto. Porque aí está no sentido de envolver-se. Agora, no sentido que a gente costuma utilizar o verbo implicar, que é no sentido de acarretar, de ocasionar, de trazer como consequência, ele é um verbo transitivo direto, que não resta preposição. Certo? Então, o item D também está correto. Eu acho que muita gente pode ter pensado que foi o item D, porque realmente a gente utiliza o verbo implicar com a preposição, né? Muito comum. O item E é o item que é a nossa resposta, porque se cabe, cabe a, né? Cabe a alguém. Cabe a quem? Cabe à família. E este a aqui era para vir craseado, porque tem o a exigido pelo verbo caber e o a artigo de família. Se eu tenho uma preposição mais um artigo, era para este a vir com crase. Então, o item E é a nossa resposta. Show? Sem problemas? Vamos para a sétima. Sobre o uso da vírgula, analise os itens a seguir. Primeira, pais. É preciso dar limite aos seus filhos. Por que a gente utilizou uma vírgula aqui? Ora, é o vocativo. Lembra do vocativo? Vocativo é uma função à parte. A gente nem diz que é uma função sintática, não. É a parte. Vocativo tem o objetivo apenas de chamar alguém, de evocar. Vocês estão aí tudo dormindo, eu falo assim, alunos! Tá aí, ó, alunos é o vocativo. Acordem, que eu estou chamando vocês. O vocativo só faz isso. Chama a atenção do interlocutor para si. Certo? Pronto. Segunda, muitas mães abrem mão de suas vidas para se dedicarem aos filhos. Existe vírgula aqui? Rapaz, não existe. Porque quem se dedica a. O verbo dedicar-se é um verbo transitivo indireto. E aos filhos é o objeto indireto. Não existe vírgula entre o verbo e o seu complemento. Não existe vírgula entre o verbo e seu complemento. Está errada a estrutura da segunda oração. Terceira, em algum momento, os filhos cobraram dos pais. Vírgula obrigatória. Por quê? Porque a gente tem um adjunto adverbial deslocado. Adjunto adverbial deslocado de grande extensão. A partir de três palavrinhas, aí já vira de longa extensão. Adjunto adverbial deslocado é de longa extensão, porque tem 3 palavras, ó, em algum momento, então a gente precisa dessa vírgula aqui, para marcar que é um adjunto adverbial que está no lugar onde normalmente ele não fica, né? Porque normalmente o adjunto adverbial fica no final da oração e não no começo. Então, se ele é um adjunto adverbial que além de estar deslocado, ou seja, no lugar onde não é o lugar dele, ele ainda tem 3 palavras, ele é um adjunto adverbial longo, certo? De longa extensão. Então, precisa dessa vírgula, é uma vírgula obrigatória. Na quarta, as birras, os gritos, os gestos agressivos. Ó, tudo isso daqui é sujeito do verbo são. Então, realmente, estas vírgulas estão corretas, porque estão separando termos de mesma função sintática, que aqui no caso é o sujeito. Tudo isso é sujeito, são núcleos do sujeito. Então, para separar termos de mesma função sintática, a gente utiliza a vírgula sim. Mas esta vírgula aqui está errada, porque eu estou separando o sujeito do predicado. Estas duas vírgulas estão corretas porque estão separando termos de mesma função sintática, que no caso são sujeitos. Mas esta vírgula não. Esta vírgula está separando o sujeito do predicado. Não era para ter essa vírgula aqui, certo? E quinta, o processo de mudança nos conceitos de família, iniciado no século XVIII por Jean-Jacques Rousseau, chegou ao século XX com a religião da modernidade, da maternidade. Pronto. Isso daqui é o quê? É o que a gente chama de aposto, né? É o aposto explicativo. Ó, que veio entre vírgulas, que tem o objetivo de esclarecer, de explicar. Explicar o quê? O processo de mudança nos conceitos de família. Pronto. Bora aqui para a próxima. Vamos lá para a nossa resposta.
Em um, o uso da vírgula é obrigatório, pois isola um vocativo. Ixi, Maria, volta. Opa, pronto. Tá correto, correto. Pronto, tá correto, né? Aqui, realmente, a gente está isolando um vocativo. Ó, paz é vocativo, tá correto. Em 2, o uso da vírgula está incorreto, pois isso separa o verbo de seu complemento. Vamos lá. Está incorreto, pois separa realmente. O verbo dedicar-se está sendo separado do objeto indireto dele aos filhos. Então, a B, show de bola. C, em 3, o uso da vírgula é opcional, é facultativo. Vamos aqui. Em 3, eu falei que era obrigatória, né? Porque a gente tem um adjunto adverbial deslocado. Então, achamos a nossa resposta, porque aqui a vírgula não é opcional, a vírgula é obrigatória, é o item C. Vamos corrigir as outras. Em 4, o uso da vírgula está incorreto, pois separa o sujeito do predicado. Vamos aqui. Em 4. De fato, tá aqui a vírgula que eu falei, ó. Separa o sujeito, as birras, os gritos, os gestos agressivos, do predicado, que é o restante, ó. São formas de a criança chamar a atenção. As duas primeiras vírgulas estão corretas, mas a terceira não, porque está separando o sujeito do predicado. Então, corretinho. Em 5, o uso se deve à presença de um aposto. De fato, iniciado no século XVIII por Jean-Jacques Rousseau, é aposto explicativo que explica o processo de mudança nos conceitos de família. Correto. Então, item C, porque não é opcional. A vírgula é obrigatória, porque a gente tem um adjunto adverbial deslocado. Show de bola, um mel. Gostei, Janaína. Vamos fechar, né? Oitava e nona. Sobre conjugação verbal. Em D, atenção à sua saúde. D, ó. O verbo D está conjugado. Vamos lá, vamos lembrar. A gente tem o indicativo. Quais são os modos? É o indicativo, o subjuntivo e o imperativo, né? O indicativo é aquele modo que traz uma ideia de certeza, que traz fatos, né? Subjuntivo é aquele que traz dúvidas, incertezas, possibilidades, hipóteses. E o imperativo é aquele que traz ordem, pedido, súplica. Dê atenção à sua saúde. Isso daqui é o quê? Ora, é uma ordem, é um pedido, é uma súplica. O único que tem imperativo é o item C. Esta daí a gente mata na brincadeira, certo? Porque é um pedido, é uma ordem, é uma súplica. É o único que tem imperativo, o item C. Então, só pode ser o item C. Janaína tá vibrando, acertando. Elias também, show de bola, padrão. Nona. No trecho em crimes contra a vida urbana, que envolvam vasta qualidade de elementos, a forma verbal em destaque, que envolvam. Vamos lembrar do subjuntivo? Vamos? Só para fechar. Vamos lembrar do subjuntivo? Eu espero que vocês tenham aprendido aqui, viu? Espero que vocês tenham aprendido colocação pronominal para vocês não errarem mais. Rapaz, a galera tem uma dificuldade, Ravel, em subjuntivo. Tu sabe por quê? Dificuldade subjuntiva, rapaz. Por favor, rapaz. Subjuntivo. O modo subjuntivo é mais tranquilo do que o indicativo. Porque o indicativo tem 6 tempos verbais. O indicativo tem o presente, tem 3 pretéritos. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. E ainda tem 2 futuros. Futuro do presente, futuro do pretérito. Agora, o subjuntivo só tem 3 tempos, que é o presente, pretérito imperfeito e o futuro. Vou mostrar para vocês como é que você vai montar, certo? Como é que você vai montar o subjuntivo. Para quem tem dificuldade, o curso de português do zero, 15 de agosto, viu? Vai estar tudo. Inclusive, para você que vai fazer PMPB, vai ter bloco de questões só para PMPB e BFC, né? A banca. Para quem vai fazer PPCE, PCCE, que tem como possível bancar a IDECAN, só que vai ter a questão da IDECAN do curso. Então, 15 de agosto. Vamos lá. Subjuntivo, modo subjuntivo. Modo subjuntivo, que é aquele que expressa dúvida, possibilidade, incerteza. A gente tem 3 tempos verbais. A gente tem o presente. A gente tem o pretérito imperfeito
e a gente tem futuro. Como é que a gente vai conjugar? Você vai utilizar o que no presente, o se, pretérito imperfeito, e o quando no futuro. Como é isso? Verbo envolver, né? Aí, que eu envolva, ó. Ele quer que eu envolva, que tu envolvas, que ele envolva, que nós envolvamos, que vós envolvais, que eles envolvam. Não vou colocar tudo aqui não, porque eu sei que vocês já estão o olho... Rapaz, vocês vão capotar. O do pretérito imperfeito, você vai utilizar o se, se eu envolvesse. Aí é o envolver-se, né? É se eu me envolvesse, certo? Tem que ter o pronomezinho. Se eu envolvesse, se tu te envolvesses, tem que ter o pronome oblíquo. Se eu me envolvesse, se tu te envolvesses. Se ele se envolvesse, se nós nos envolvêssemos, se vós vos envolvesseis, se eles se envolvessem. Pronto. É o com C. E o futuro é o do quando. Quando eu me envolver, quando tu te envolveres. Tá entendendo? Que você vai conjugar o presente com quê? O pretérito imperfeito com C. E o futuro com o quando. Pronto. Aí, o que já tá te dando a resposta. Já tá te dando a resposta. Que é presente do subjuntivo. No trecho em crimes contra a vida humana, que envolvam, ó, que eu envolvo, que tu envolvas, que ele envolva, que nós envolvamos, que vós envolvais, pronto. Pronto, que eles envolvam. Cadê? Presente do subjuntivo. Este que aqui te ajudou a matar a questão. Certo? Certo? Cuida na fuga. Gostaram? Tá tranquilo? Todo mundo... Rapaz, 88 pessoas, 2 de 10, estudando português, subjuntivo. Tempos e modos verbais. Rapaz, só os melhores, viu? Eu assisti os madrugadões do Eric tudinho. Eu adorava o madrugadão. Eu sempre gostei mais de estudar de madrugada. Porque lá em casa, rapaz, tem uma zoada da peste. Porque tem uma fábrica lá perto e é zoado o dia inteiro. É máquina, eu trabalhando, mó baixaria. Aí eu ficava a madrugada todo dia estudando. Eu adorava quando ele fazia madrugadão. Então, tamo junto, viu?